Estamos vendo uma enxurrada de textos criados pelo ChatGPT, pelas IAs em geral, invadindo a internet. E qual é o problema disso? Tudo tem a mesma cara. Tudo tem aquele texto ou robótico ou mal estruturado. E qual é o grande problema disso para as empresas em geral? Esse tipo de texto não traz resultado. E qual é o problema para você que precisa criar texto pelo ChatGPT? Seja você um redator trabalhando, criando conteúdo para as empresas, seja você até mesmo um profissional que usa o ChatGPT para poder acelerar a tua produtividade dentro do teu trabalho, da tua empresa e tal. O problema é que você vai entregar um texto ruim, um texto que é ruim de ler, um texto que não tem alma, como o pessoal gosta de falar, e um texto cheio de vício de IA que torna a leitura ruim, chata. E aí isso vai te prejudicar, evidentemente. Né? Se você é um prestador de serviço, teu texto não vai entregar resultado. Se você é um profissional, teu texto vai ser criticado dentro da empresa e você vai ficar mal na fita, como a gente dizia antigamente lá no Rio. Como resolver isso? Esse é o objetivo desse vídeo. Eu tenho, inclusive, um artigo no meu blog, onde eu coloquei várias dicas de como você pode humanizar os textos do ChatGPT. Então esse vídeo aqui é para você pegar essas dicas e transformar o teu texto, transformar a cara do teu texto naquilo que você quiser. Ou com o teu próprio tom de voz, ou com o teu tom de voz da empresa para a qual você trabalha ou presta serviço, beleza? Então fica aí que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante nisso. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou copywriter em tempo integral desde 2017 e aqui nesse canal eu te mostro como é que você pode trabalhar no modelo freelancer, prestando serviços de escrita para as empresas da maneira pé no chão, como eu costumo dizer, sem promessa mirabolante, sem dizer que você vai ganhar 10 mil reais em 2 semanas, começando do zero, ou que você vai ganhar dinheiro dormindo ou no automático e tal. Aqui eu mostro a oportunidade, que ela é ótima, inclusive, mas é a oportunidade real e o que você realmente consegue no mercado digital, começando do jeito certo. Beleza? Então, se isso te interessa, já curte aí o vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não está por aqui e bora então pro vídeo, pro conteúdo aqui para te ajudar. Olha só, eu vou usar como base o meu artigo de blog que eu comentei aqui, tá bom? Vou deixar o link dele depois aqui na descrição também, para quem quiser ir lá dar uma olhada, porque ele vai complementar esse vídeo, na verdade. Tá? Eu vou só usar ele para pegar os tópicos assim, para você, para ajudar aqui a direcionar o conteúdo, beleza? Então o nome do artigo é isso aqui, é a prática para humanizar os textos do ChatGPT. Eu estou olhando para o lado porque ele está na minha segunda tela aqui, beleza? Vamos lá. Bom, a introdução aqui e tal, papai, tem um videozinho depois se você quiser assistir, é bacana. Por que humanizar os textos do ChatGPT faz toda a diferença no mercado? Já falei aqui no início, então não vou repetir, para não ficar também chato, né? Mas, basicamente, a ideia hoje de você humanizar os textos é você se diferenciar da manada, vamos dizer assim, né? Então, hoje, graças à facilidade do ChatGPT, ou seja, qualquer pessoa consegue criar textos com o ChatGPT. Agora, nem todo mundo consegue criar texto bom com o ChatGPT, né? Então, a ideia aqui, quando você humaniza o texto, é você justamente se diferenciar. Você usa o melhor do ChatGPT, que é acelerar a tua produtividade. Só para você ter uma ideia, eu, antes do ChatGPT, levava 5 horas para fazer um artigo de blog de 1.000, 1.500 palavras, tipo esse aqui que eu estou mostrando para você. Esse aqui tem 1.700 palavras, se não me engano. E hoje eu levo de 45 minutos a 1 hora, no máximo. Então, olha só que maravilha, né? Eu economizo aí muito tempo, eu ganho muita produtividade. Mas para isso, a qualidade do texto tem que continuar igual, né? Não adianta você pegar e deixar a qualidade do texto lá no chão, lá no pé, porque não vai adiantar nada, você vai realmente se prejudicar. Beleza? Então a ideia é essa, você usar o melhor do ChatGPT e mantendo a qualidade do texto como se ele fosse escrito por você, tá? Beleza, vamos lá, ó. Tem algumas expressões que a IA, que eu chamo de vício de IA, que elas gostam muito, tá? Eu não vou falar todas, então eu botei aqui, tem um monte. Eu botei aqui no artigo, ó, uma tabelinha, e aqui desse lado você tem as expressões que a IA usa, e aqui do lado as sugestões de como você pode substituir isso para o texto ficar mais humano. Então depois você dá uma olhada lá no artigo, ó, tem uma lista aqui, tá bom? Bem completinha para você, beleza? Muito bem. E eu também vou deixar aqui embaixo para você, quer dizer, vou deixar o link do artigo aqui, aí você vai no artigo e copia, né? O prompt, eu ia botar o prompt aqui embaixo, mas não tem muito sentido. Vou deixar lá no artigo mesmo, depois você dá um pulo lá e dá Ctrl+C, Ctrl+V, que eu acho que vale a pena. Então aqui no artigo eu deixei um prompt pronto para você humanizar os textos que você está fazendo, tá bom? Então você pode chegar aqui, ó, e colocar aqui
Inclusive, eu mostro como você pode construir esse prompt. Porque o ideal do prompt tudo bem, você pode pegar um prompt pronto, como esse que eu vou te mostrar aqui, e testar ele. Mas dependendo do contexto que você quer escrever, talvez ele não seja perfeito para você. Porque aqui eu estou usando um prompt, inclusive, que eu uso nos meus textos. Então você testa ele. Mas pode ser que você tenha que dar uma lapidada do jeito que você quer o teu texto. Porque aqui eu estou colocando do jeito que eu gosto dos meus textos. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre coloco aqui é para ele colocar em tom amigável, como se eu estivesse conversando com um amigo, né? Dessa maneira. E talvez você esteja escrevendo um texto mais formal. E aí isso não vai funcionar para você. Então você tem que colocar o tom do texto que você quer, tá? Então siga isso daqui como modelo. Copia para testar, mas fique em mente aí que é um modelinho, tá? Para você dizer, ó. E aí eu tô dando aqui várias dicas para você construir esse prompt. Aqui embaixo, ó, vai ter o prompt, ó. O prompt está pronto aqui. Mas como eu quero te ensinar a pescar, aqui eu tô te dando algumas dicas para você personalizar esse prompt. Então, primeiro, defina o tom de voz com adjetivos combinados. Para quem não sabe, tom de voz é a maneira como você vai escrever. Na verdade, tom de voz é como a gente fala. Então, como é que você transforma? Transforma não, você leva o teu tom de voz falado, né, para escrita. Ou seja, a escrita tem que ficar com a tua cara, com o teu jeito de escrever. Isso a gente chama de tom de voz, ok? E aí eu coloco aqui, ó. Você não coloca direto humanizado, porque não funciona muito bem. Pelo menos para mim não funcionou. Você pode colocar conversacional, como é que você coloca isso? Ó? Escreva o texto em um tom conversacional, em um tom direto, em um tom acolhedor, né? Um ou outro, ou todos juntos, se você quiser. Com o pé no chão, como um papo entre amigos. Então aqui, eu estou dando várias dicas, vários exemplos para você usar. Pode usar tudo junto, se fizer sentido para você, usa tudo junto, ok? E aí, com isso, ele vai variar o ritmo e a linguagem dentro do texto. Ó, especifica a estrutura do texto que você quer. Um vício que é horroroso da IA é itemização. Se você pegar e mandar o ChatGPT escrever um texto direto, tipo, escreva um texto sobre tal coisa, ou um artigo com vários tópicos sobre tal coisa. Em todos os tópicos ele vai colocar uma listinha de coisas, uns itens assim, ó. E aí o texto fica horroroso, fica muito ruim. A experiência de leitura fica muito ruim porque fica truncada. Você está lendo igual lista de supermercado, entendeu? Então fica ruim. O ideal é que você fale para ele como é que você quer a estrutura do texto. Então, o exemplo que eu dei aqui é esse. Ó. Use frases curtas e médias, pronomes eu, você, nós, uma ou duas histórias curtas para ilustrar. Né? Eu gosto também de colocar para ele usar analogias. Use analogias para explicar conceitos mais difíceis. Né? Isso funciona bem também. E evite conectivos formais, novamente, se for o caso. Eu quero um texto bem informal, porque são textos que eu uso no meu blog e eu gosto de falar para você como se eu estivesse conversando com você. Então eu uso aqui tudo bem informal, tá? Como, por exemplo, dessa forma, portanto e tal. Então essas coisas assim fica melhor num texto mais formalzinho. Inclua o público e o contexto no teu prompt, para ele entender para quem você está falando. Então, ó, escreva para empreendedores frustrados com a CLT que querem renda extra escrevendo, com exemplos reais no Brasil, como eu faria conversando no WhatsApp. Botei um exemplo aqui para ilustrar para você. Então aqui tem um exemplo, tá, do prompt. Depois você dá um Ctrl C aí e Ctrl V, certo? Vamos agora para uma coisa que eu faço muito, que é a revisão manual dos textos do ChatGPT. Entenda o seguinte, eu estou falando de ChatGPT aqui, mas serve para qualquer IA. Nenhuma IA hoje cospe texto pronto. Tenha isso em mente. Todas você precisa revisar. E esse é o diferencial do redator, que se mantém, e por conta disso, eu costumo dizer que a IA está mostrando que o redator é cada vez mais necessário no mercado. Por quê? Porque quem vai fazer um texto ChatGPT, se não tiver o nosso conhecimento técnico, de marketing de conteúdo, storytelling, copywriting, se não souber analisar o público-alvo que vai ler aquele texto e tal, não vai saber revisar um texto. Ele não tem um embasamento técnico para isso, né? Então, o redator, ele vai bater o olho num texto criado pela IA e ele vai ver o que ele precisa mexer. E às vezes, não é só essas dicas que eu estou dando aqui, são dicas mais simples, você bate o olho e tal e troca. Mas tem revisão que é mais densa. Por exemplo, a argumentação que você está dando em relação ao tema. Então, você pega um subtópico lá que o ChatGPT escreveu de forma rasa e você, como redator, você pega lá com o conhecimento do nicho que você está trabalhando, você vai lá e, às vezes, reescreve parágrafos inteiros para dar mais densidade, mais aprofundamento naquele texto, mais contexto ao assunto, tá bom? Isso tudo é responsabilidade nossa
de pegar e revisar o texto. Isso é uma revisão humana, que é o que faz realmente a diferença. Tá bom? Nesse texto, tá bom? Então é isso. Então um erro muito comum, eu coloco aqui, ó, é editar superficialmente. Às vezes só trocar sinônimo e tal. No meu curso, na minha formação de redatores, né, o método de escrita estratégica, eu tenho uma aula que eu chamo a revisão em 3 camadas. O que é essa revisão em 3 camadas? A primeira camada e a revisão... uma coisa aqui importante. Revisar, gente, não é você olhar a gramática, a ortografia, porque isso a IA já faz automaticamente, tá bom? Então você vai ver muito pouco erro em relação a isso. Às vezes ele pode até errar alguma palavrinha ou outra, aí você pega e conserta, mas é muito raro. A revisão, realmente, que você tem que fazer, essa revisão em 3 camadas, uma delas é a humanização, que eu estou colocando aqui, né? A segunda é se ele não se perdeu no texto. É muito comum você dar um tema para ele e ele começar muito bem e de repente ele viaja, inventa coisa, se perde e aí fica totalmente desconexo o texto com o tema. E isso faz o quê? O leitor vai embora. Você não ajuda o leitor, né? E você não ajuda, o texto ele não traz resultado. E a terceira camada é analisar se o texto ele está alinhado com o público, tá? Então eu ensino isso dentro do curso lá, como você fazer isso de modo técnico, só para você ter uma noção aqui do trabalho que é a revisão do redator, uma revisão profissional feita pelo redator. É assim que funciona, ok? Então, voltando aqui, tá? Botei aqui o erro clássico e tal, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? Variar ritmo e estrutura do texto. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele tem uma tendência de padronizar o texto. Então, se você não colocar isso daqui, ele vai pegar, ou ele vai botar itens em todos os tópicos, como eu falei, ou ele vai fazer blocões de 4 parágrafos no texto inteiro. O que torna, a gente vai para o outro extremo da experiência de leitura, que é o quê? A leitura chata, a leitura pesada, cansativa. Porque hoje, a maioria das pessoas acessa textos pelo celular. Então, se você pegar um bloco de 4 textos no computador, vira 10 na tela do celular. É cansativo. E por que isso é problemático? Porque se a pessoa pega um blocão desse tamanho assim, na tela do celular para ler, ela provavelmente vai achar cansativo e vai sair. Se ela sair, ela já prejudica a nota do site no Google, por exemplo. Por quê? Porque um dos critérios que o Google usa para ranquear um site é o tempo que a pessoa permanece lendo no blog. Percebe? Então tem essas nuances todas aí que a gente, como redator, a gente sabe e a gente trabalha para que isso não aconteça. Ok? Então você pode variar o ritmo e a estrutura do texto. Ó. Você pode pedir para ele misturar frase curta com frases mais longas, tá? Usar pergunta retórica, exclamação, analogia, exemplo. Tudo isso enriquece o texto. São coisas que a gente usa normalmente em texto escrito na mão, certo? Tá bom? Ó, e aí tem alguns errinhos aqui, eu até já comentei eles aqui, mas eu vou manter aqui para reforçar. Nunca confiar no texto criado por ele direto, ou seja, né, como eu falei, nenhuma IA hoje, ela cria um texto pronto, então você tem que sempre revisar. Essa dica aqui, ó, quase ninguém faz, mas ele é muito bacana. Leia em voz alta. Lê o teu texto em voz alta e ele vai soar estranho, se tiver estranho. Então isso daqui é ouro. Lê, nem que seja assim, um trecho. Você está revisando ali, ficou em dúvida em determinado trecho, tipo 2, 3 parágrafos ali, você não sabe se aquilo ali está casando bem, lê em voz alta. Porque aí no teu ouvido, ele vai prestar atenção, porque a gente lê como a gente fala, na verdade. Né? A gente está lendo um texto assim, na nossa mente, é como se a gente estivesse falando. Então quando você lê em voz alta, fica mais fácil o teu ouvido perceber incongruência, se a argumentação não está bacana, se está soando estranho alguma frase, soando meio desconexa e tal. Então faz isso que você vai ver. Teste aí que você vai ver. Tá? Manter o tom genérico sem voz autoral, ou seja, você não colocar a tua cara ou a cara do cliente no texto. Se você é um redator, é sempre a cara do cliente. Nós somos ghostwriters, né? Então Agora, se você está escrevendo um texto seu, aí é a tua cara. Ou o texto da tua empresa, aí é a cara da empresa. Ok? Então, qual é a cara da empresa, né? Qual é o tom de voz da empresa? Ele é conversacional? Ele é formal? Ele é informal? Ele é... Enfim, tem termos que você precisa usar. Eu lembro uma vez que eu tinha como cliente o meu contador. O meu contador era meu cliente, de textos de blog. Só que ele era um contador específico para startup, né? Acabou ali que eu conheci o dono e tal, ele acabou fazendo a minha contabilidade. Mas ele tinha um tom de voz
completamente diferente do tom de voz formal dos contadores normais, vamos dizer assim, né? E ele era muito específico para mim, quando ele queria me passar as instruções do texto, ele falava: Eduardo, eu quero um texto completamente fora de padrão. Então você pode usar uma linguagem altamente informal, você pode usar piada, você pode usar gíria. Por quê? Porque é a linguagem do startupeiro, é a linguagem do público dele. Isso era a cara dos textos que ele queria ali que eu colocasse. Então, naquela época não tinha ChatGPT ainda, mas se fosse hoje, eu colocaria tudo isso que eu te falei agora no prompt para ele incluir nos textos, tá bom? Isso é deixar com a cara da empresa, ok? Bom, edição, já falei da edição, né, e tal. E aí eu coloquei aqui alguns passozinhos para você criar aí o teu prompt, ok? Então, assim, depois dá uma olhadinha, como te falei, eu vou deixar o link aqui embaixo do artigo para você ver, ok? E também tem uma coisa que eu quero te falar que é o seguinte, ó. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma consultoria gratuita onde eu separo alguns horários da minha agenda para ajudar as pessoas que estão querendo começar como redatores, ou se são redatores iniciantes e estão tendo dificuldade em conseguir trabalho, tá? E nessa conversa, para quem ainda não é da área, eu explico como é que funciona o mercado da redação freelancer na internet, onde estão as melhores oportunidades, como é que você pode começar trabalhando de casa, nas suas horas vagas, a ganhar dinheiro escrevendo, tá? Quais são as empresas de contrato, como é que você chega nelas, como é que você entra em contato com elas e tal. Enfim, e é totalmente gratuito, é para ajudar mesmo, tá, gente? E aqui embaixo, então, tem no primeiro comentário o meu WhatsApp, pessoal. Se você tiver interesse em marcar essa consultoria gratuita, me manda uma mensagem e a gente marca aí, bate esse papo. Não tem pegadinha, tá, gente? É realmente para ajudar a você ter um norte e você vai sair com um passo a passo prático, sabendo o que fazer para começar nesse mercado. Beleza? A única coisa é que eu não tenho tanta vaga assim, porque é a minha agenda, né? Então, se você tiver interesse, manda logo essa mensagem para ver se ainda tem vaga esse mês para a gente marcar. Show? Se você curtiu, comenta aqui embaixo. Se ficou com dúvida, comenta também. Ou me manda por WhatsApp só a sua dúvida, mesmo que você não queira marcar consultoria, me manda suas dúvidas por WhatsApp. É legal eu saber como é que está chegando aí esse conteúdo, para eu entender se realmente está te ajudando e tal. Beleza? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!